só queria compartilhar algo antes do Edmundo, né? Nós estamos começando mais uma semana. Hoje, mais o primeiro dia da semana. E o Espírito Santo tem me desafiado a cada semana a ir mais profundo, a ir a águas mais profundas, né? Eu não sei a que ponto estão as águas na sua vida, mas eu queria te desafiar essa semana. Vá mais fundo, vai a um nível mais profundo em Deus, né? Às vezes a gente entra nas águas de Deus, mas nós queremos ainda estar com o pé no chão, né? Na nossa força humana, naquilo que a gente acha, naquilo que nós pensamos. E o melhor de Deus está quando nós não temos mais os pés no chão, quando nós mergulhamos e não sentimos mais os nossos pés. Nós dependemos totalmente de Deus, que foi o que Pedro fez quando Pedro saiu do barco e foi andar nas águas. Pedro tirou dele ali aquela segurança do chão, né? Porque andar nas águas é impossível na visão nossa humana, né? E muitas vezes nós nos vemos nessa situação do impossível e nós olhamos para as águas e nós afundamos, nós perdemos, né, a segurança, a confiança em Deus. E nós estamos vivendo dias de desafio, dias que nós temos que andar sem nós sentirmos o chão. É uma epidemia, é o desemprego, é a crise financeira, sem saber para onde nós vamos daqui para frente, né? Às vezes a pessoa fala, a curva está chegando, e essa curva nunca chega, e nós não sabemos até quando nós vamos viver nessa pandemia. Ninguém sabe, o mundo inteiro não sabe. Mas o Espírito Santo tem me desafiado esses dias, a cada semana, a ir a um nível mais profundo de comunhão com Deus, a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Quanto tempo você orou essa semana que passou? Que essa semana agora você ore um pouco mais. Quanto você leu da palavra de Deus na semana passada? Que nessa semana você leia um pouco mais. O quanto você, né, se colocou diante de Deus, se esvaziou diante de Deus na semana passada. Se esvazie nessa semana um pouco mais. Vamos a águas mais profundas, vamos a um nível de intimidade com Deus mais profundo. E ultimamente eu tenho falado com o Espírito Santo, Senhor, tira de mim a religiosidade, porque muitas vezes nós temos o hábito, né? Eu tenho meu momento de oração, meu momento de leitura da palavra e tal, às vezes eu canto uma canção, mas às vezes nós fazemos isso num nível apenas religioso. Mas eu tenho falado, Espírito Santo, eu quero rasgar diante de Ti, quero rasgar o meu coração, eu quero parar, ouvir a Tua voz, ouvir a direção que o Senhor tem para mim. Às vezes eu estou indo numa direção, falando, e indo numa direção que eu não ouço a Sua voz. Eu quero parar para Te ouvir, eu quero ir a águas profundas, eu quero mergulhar, eu quero depender completamente de Deus. Quer dizer para você que assim como o Espírito Santo tem me ensinado a cada dia, eu não dependo, né, lá da padaria, eu não dependo de lá. O meu dinheiro não vem de lá, o meu sustento não vem de lá, o meu sustento vem de Deus. Eu não dependo da força do meu trabalho, eu não dependo da minha sabedoria humana, da minha inteligência, da minha vocação, eu não dependo de nada disso. Eu dependo da bênção de Deus, eu dependo dos milagres de Deus na minha vida. E de entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui nessa terra, mas que nós temos uma eternidade a ser vivida. Nós temos algo muito maior em Deus para as nossas vidas. Então mergulhe nas águas de Deus, conheça esse Deus, né? Igual eu falei há umas semanas atrás, né? Como que eu vou passar a eternidade com Deus que eu não conheço? Com Deus que eu faço apenas todo dia uma lista de pedidos para Ele? Com Deus que eu apenas fico pedindo que Ele me proteja, que Ele me guarde, que Ele guarde a minha família, mas eu não conheço o coração desse Deus, eu não conheço os desejos do coração dEle, eu não sou íntima com Ele. Como que você casaria com alguém que você não conhece?
Como que você passaria a sua vida ao lado de alguém que você não conhece, né? Parecendo que esse casamento arranjado. Não, eu quero conhecer o meu noivo, eu quero conhecer o meu amado, eu quero saber como ele é, os desejos do coração de Deus. E para isso eu preciso ouvir a voz de Deus, para isso eu preciso mergulhar nas águas, eu preciso tirar a minha segurança, a minha independência e depender totalmente dele. Que você tenha esse desafio nessa semana, que juntos nós possamos caminhar, cada semana compartilhando de um novo nível que nós alcançamos em Deus, de um novo nível de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, de estar no trânsito, estar com Ele, de estar no banho, estar com Ele, de estar almoçando, estar com Ele, o tempo todo que eu esteja em comunhão e intimidade com esse Deus. Que esse tempo que nós estamos passando agora seja um marco, que você possa contar na sua história daqui 10 anos, 50 anos, o tempo que você viver, você possa contar, olha, algo na minha vida, que mudou a minha vida, quando teve, uma pandemia mundial, Deus marcou a minha vida, Deus mudou a minha vida. Amém? Queria chamar o Edmundo aqui. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos ler um versículo aí da palavra. Abre aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Ó, versículo 19 em diante. Segunda Reis, capítulo 2, verso 19 em diante, fala assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse Eliseu: trazei uma tigela nova, um jarro novo, um vaso novo, e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Verso 22, ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, irmãos? Aqui nós temos então uma passagem do profeta Eliseu, uma experiência, e vamos tirar então algumas lições para nós, da palavra do Senhor. E quero chamar a sua atenção quando ele diz aqui, os homens daquela cidade, daquela terra, quando eles dizem que a cidade é bem situada, mas as águas são más, a terra é estéril. Quantas vezes pessoas caem numa situação parecida como a desta cidade, eu nasci em tal lugar, eu não sei o que, mas sempre tem algo que pega, mas a cidade é bem situada, repara aqui, mas
Então, às vezes, o ser humano está sempre preso em pequenas coisas, detalhes, né? Ah, eu estudei, não sei o que, mas, né? Nós nos limitamos, nós somos atrapalhados por detalhes. E, por exemplo, trazendo para a nação brasileira, quantas vezes a gente já ouviu, né? O Brasil é uma nação tão grande, tão rica. O Brasil tem tantas riquezas minerais, né? Terra para se plantar, terra para pecuária. Mas, né? Como entender o Brasil não ser uma grande potência mundial? Como entender o Brasil com tanta violência, tanta corrupção, tanta injustiça, né? Muitas vezes, em algumas camadas da sociedade, né? A miséria. Então nós podemos colocar aqui essa situação daquela cidade e comparar com nós, pessoas, famílias, cidades mesmo, como era o caso aqui dessa cidade, e as nações, né? Ela é bonita, ela tem virtudes, mas sempre existe um mais, né? Um mas. As águas são más, a terra é estéril. E muitas pessoas então se acomodam e aceitam essa posição então de derrota. Muitas pessoas se acomodam e decidem viver uma vida abaixo do padrão que Deus tem para ela. Deus tem um padrão para as nações, para as famílias, para a pessoa como indivíduo. Há um padrão que Deus estabeleceu. Quando Deus formou o homem em Gênesis, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus tem um padrão para a pessoa como um ser humano, como pessoa, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, né? O corpo físico, quando as pessoas se preocupam com o corpo físico, está certo, tem que preocupar mesmo. Nós temos que cuidar do corpo físico, é uma dádiva de Deus, nós somos imagem de Deus, então nós temos que cuidar mesmo do corpo físico. Agora, o erro é que muitas pessoas idolatram o corpo, né? O erro é quando a pessoa coloca essa beleza física de uma forma doentia, ela vive para aquilo, é prioridade na vida dela, está até acima de Deus. Aí está o erro. Agora, cuidar do corpo é bênção de Deus. O corpo Deus nos deu. Paulo fala, né, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós temos que zelar para o corpo mesmo. E assim, há um padrão para a vida emocional, que sejamos pessoas sadias emocionalmente. Deus quer que sejamos pessoas que produzem relacionamentos saudáveis uns com os outros, ter uma autoestima saudável, olhar para o próximo, olhar para aqueles que estão à nossa volta de uma forma sadia, ter olhos diferentes. Tem pessoas que olham assim, aí começa a ver coisas nas pessoas, né? Ah não, ela pensa isso de mim. Ah não, ela acha isso de mim. A pessoa fica
Não, nós temos que ser sadios emocionalmente, relacionar de uma forma sadia, na base do amor, do perdão. Nós temos que ser pessoas saudáveis. Então há um padrão. Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou a família, Deus tem um padrão para a família. Relacionamento marido e esposa será algo saudável. Um abençoa o outro, um satisfaz o outro. Unidade, é ser um, e não dois que se suportam debaixo do mesmo teto. Não. O padrão de Deus para o casamento, para a família, é algo fantástico. O escritor de Provérbios, ele fala de alguns andares que caminhar, que deixa ele assim admirado, Então ele fala lá do rei, quanto ele pomposamente o rei. Então, na época, nosso país, a gente não sabe o que é essa época. A história antiga, então os reis, de forma pomposa, suntuosa, então em cima de uma carruagem, e aquele rei passava entre a multidão. A gente pode ver isso hoje só nos filmes, Dá para ter uma noção, de vez em quando alguns filmes abordam. Então ele fala desse andar, dessa caminhada do rei. Ele fala do andar de um leão, caminhar de um leão. E um dos andares que chama a atenção dele é o de um homem e de uma mulher, de um casal. Então, o plano de Deus para o casamento é algo fantástico, é algo bonito, é algo para ser vivido. Deus criou o casamento para ser crescimento para a pessoa. Deus criou o casamento para ser bênção, para ser cura. O homem e a mulher, um sendo usado por Deus para abençoar o outro. Esse é o plano de Deus. Casamento é bênção. Relacionamento dos pais com os filhos. A Bíblia fala de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o plano de Deus. Então Deus tem um padrão para a pessoa individual, um padrão para a família, um padrão para a sociedade, para as cidades, para as nações. A gente tem falado sobre isso. Quando Deus chamou Abraão, Deus estava olhando para as nações. Deus queria abençoar as nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz lá. Deus olha para as nações. Jesus morreu pelas nações, pelos povos. Fala que o profeta Isaías, quando fala de Jesus, ele fala, ele será luz para os povos, luz para os gentios. Então o plano de Deus é a cura das pessoas individualmente. O plano de Deus é a cura das famílias. O plano de Deus é a cura das nações. Deus não tem prazer na terra estéril. Deus não deseja esta situação. E aí nós temos Eliseu colocado nesta cidade, nesta situação. E o que Eliseu diz então no verso 20? Trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas, ou seja, aonde era a fonte, a origem, aonde nascia as águas naquela região, naquela cidade. E ele deitou o sal naquela fonte. E ele não só virou e deitou aquele sal naquela fonte, como ele falou, ele profetizou, ele liberou a palavra. Você vai encontrar isso em toda a Bíblia, o poder da palavra, o
poder da criação. Por isso que é importante declarar, falar. A gente não pode só ficar pensando ou desejando, nós temos que proclamar. E Eliseu liberou a palavra. E ele disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. E ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então o plano de Deus é a cura, é o sarar, é o libertar, é o transformar, é a restauração. Esse é o plano de Deus. Deus não deseja aquela posição de derrota. E eu quero chamar a atenção e figurar aqui, olhando no caso em relação a uma cidade, olhando para um bairro, olhando para uma nação. Quando ele diz aqui vasos novos, né, um jarro novo, uma tigela nova, Deus precisa de cristãos. Deus precisa dos nascidos de novo, os nascidos da palavra e do Espírito, como disse Jesus em João 3. Deus está atrás de jarros novos, pessoas nascidas de novo. São essas pessoas que contêm o sal, que podem conter o sal, a vida, para sarar a sociedade, a cidade, a nação. Deus está atrás de jarros novos, pessoas nascidas de novo. Então Eliseu diz: trazei-me um jarro, um vaso, uma tigela nova. O mundo se tornará melhor se tivermos mais pessoas nascidas de novo. Pessoas que têm um encontro genuíno com Jesus. Pessoas que creem no Evangelho. Quanto mais pessoas crerem no Evangelho, mais aquela cidade, bairro, nação melhorará. Quanto mais pessoas nascerem de novo, mais sal para poder salgar, mais sal para poder transformar. E aqui, quando ele fala do sal, nós vamos lembrar de Jesus. Jesus disse que nós cristãos somos o sal da terra. Então nós fazemos essa ligação dessa passagem com a fala de Jesus. A igreja é o sal da terra. A igreja é o canal de Deus para a cura das famílias e das nações. Os nascidos de novo. Quem compõe a igreja? São os nascidos de novo. Quem faz parte da igreja? Os nascidos de novo. Não são os frequentadores da igreja. Muita gente frequenta, mas não nasceu de novo. Não são os que são chamados de crentes, ou evangélicos, ou católicos. Não. Os que fazem parte da igreja são os nascidos de novo. Nós podemos ter frequentadores de culto, de missa. Nós podemos ter pessoas que têm um rótulo religioso e se acha cristão. Porém, uma coisa é ter essas coisas, outra coisa é ser nascido de novo. Ser nascido de novo. São esses
que são os jarros novos. São esses que vão fazer a diferença. São esses que têm o poder. Eu tenho orado sempre, e a minha oração tem sido: Senhor, dá-nos um avivamento de novo nascimento. Porque muitas vezes nós oramos: Senhor, dá-nos um avivamento. Senhor, dá, mas que avivamento que nós queremos? Que tipo de avivamento? Talvez algumas pessoas pensem que avivamento é todo mundo no culto arrepiar, tremer, chorar, pular. Poxa, o avivamento que algumas pessoas esperam. Que avivamento que nós queremos? Né? Ou aumentar o número de pessoas, de membros, é um avivamento. Não. O verdadeiro avivamento, ele tem que produzir um novo nascimento. Pessoas nascendo de novo. Pessoas tendo um real encontro com Jesus. Crendo no Evangelho, crendo na palavra. E essa palavra produz então mudança dentro da pessoa. Ela tem um genuíno arrependimento, como disse João Batista na pregação dele: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista. Antes de Jesus aparecer, João Batista é o profeta que veio para abrir o caminho da vinda do Messias. E a pregação dele foi: arrependei-vos, produzir frutos dignos. E novamente estamos esperando Jesus. E a igreja tem essa missão, essa mesma mensagem hoje, de dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, vida transformada. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, os filhos honrarem os pais, pôr em prática os princípios da palavra. Arrependimento, mudança de vida. Isso só acontece com quem nasce de novo. Amém. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora, estão querendo te encontrar, falar com você, Jesus. Jesus estava numa casa cheia de pessoas, não tinha como a família dele ter acesso a ele. E falaram isso para ele. E aí Jesus aproveitou para ensinar algo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele olha para os apóstolos, para os discípulos, aponta para eles: aqui estão minha mãe, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que praticam os meus mandamentos, os nascidos de novo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não são os de sangue, não são os que são judeus por natureza, não são os que têm rótulos que se dizem: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico. Não! Minha mãe e meus irmãos são os nascidos de novo, são os que creram. Aí João capítulo 1: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Fantástico essa expressão, né? Deu-lhes o poder. Isso é o novo nascimento. É algo que acontece dentro. A pessoa, ela bebia, fumava, era brigona, adúltera, mentirosa, e acontece algo extraordinário dentro dela. Ela tinha ídolos, ela tinha coisas que ela amava, né? Que as emoções dela, o tempo dela, os planos dela estavam voltadas para aquilo. Aí ela crê em Jesus, ela crê no Evangelho, algo acontece dentro dela, é esse poder de se tornar filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro dela, e ela passa a ser uma apaixonada por Jesus. Ela passa a ser uma apaixonada pela palavra de Deus. Aquelas ligações emocionais e desejos com tantas coisas, ela perdeu todo o poder. Agora ela ama o reino de Deus, as coisas de Deus. Ela pensa nas coisas do alto, como diz Paulo. O jarro novo, a tigela nova. Deus está precisando de pessoas nascidas de novo. Então a nossa oração tem que ser essa: Senhor, Espírito Santo, produza novo nascimento no nosso meio. Espírito Santo, quando eu pregar hoje, que a palavra produza, ô Espírito Santo, gere um novo nascimento. Senhor, quando eu dirigir o louvor hoje, que o Espírito Santo venha sobre a reunião e que as pessoas possam nascer de novo. O avivamento verdadeiro é o avivamento que traz novo nascimento. Não queremos multidão apenas. De que adianta multidão sem novo nascimento? Multidão que só recebe a cura, mas não vai ter transformação. O Brasil tem tido um mover de Deus durante décadas. A semente da palavra tem prosperado, tem avançado, pessoas têm convertido, nascido de novo. Só que a igreja tem crescido, muitas vezes, numericamente. Pessoas vindo para a igreja porque a fama cresce. Eu tenho que ir lá, a fulana está me chamando, o Beltrano está me chamando, eu vou lá no culto, eu vou lá na reunião. Um problema financeiro, um problema de saúde. Como os reveses da vida atrai as pessoas para Deus, não é? Como os reveses da vida leva a pessoa a se quebrantar, ficar mais humilde. Uma pessoa que era fechada para Deus, uma pessoa que era coração duro, aí de repente uma doença, de repente uma perca de um ente querido, de repente um problema financeiro. A pessoa era toda poderosa e tinha, de repente tudo e aí o que acontece? Ela muda a maneira de ver, ela se abre para Deus. O salmista disse: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas pessoas estão hoje assim. Na nossa sociedade,
Muitas pessoas hoje, com essa pandemia, estão perguntando, olhando, quem me salvará? E ela olhando para a empresa dela, para o negócio dela. Pessoas que tinham um casamento superficial e de repente é obrigado os dois estarem juntos dia após dia, ninguém sai de casa, né? Os filhos, aí de repente todo mundo junto. Quantas pessoas estão passando por uma situação e não tem estrutura? Quem me salvará? Quem me salvará? De onde me virá o socorro? E nós então temos que ser a resposta. Os vasos novos, os jarros novos, têm que dar a resposta. O sal está com os filhos de Deus. O sal está com a igreja que Jesus estabeleceu. Amém. Jesus criou uma igreja, Jesus criou uma família, um povo diferenciado, ungido para vencer. Há um padrão para a igreja, né? Eu falei aqui do padrão que Deus tem. Existe um padrão para a igreja. Deus tem um padrão para a igreja. Ser igreja é viver esse padrão. E aí então o livro de Atos é o retrato do padrão que Deus tem para a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja de homens e mulheres que oram. Uma igreja de homens e mulheres que tem santidade, aversão ao pecado. Uma igreja de homens e mulheres que morrem por Jesus. Há um padrão para a igreja. Há um padrão. E hoje então, muitas vezes, a igreja, ela está como que estéril. As águas, muitas vezes, se tornaram más. Não está tendo sal. E Deus não planejou a igreja para esse padrão. Deus criou a igreja. Jesus morreu, estabeleceu uma igreja, deu um padrão para ela. Mateus 16 e Mateus 18. A gente sempre tem que falar. As duas vezes que estou a palavra igreja, Mateus 16 e Mateus 18. Eu estabeleci a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha, e ela prevalecerá contra as portas do inferno. Glória a Deus. Jesus faz uma ligação com Abraão, quando Deus falou para Abraão que a descendência dele, a semente dele prevaleceria contra as portas dos seus inimigos. Então lá em Gênesis fala, a sua descendência prevalecerá contra as portas dos seus inimigos. E aí Jesus vem então e mostra quem são os nossos inimigos. E ele diz, as portas do inferno serão derrotadas pela igreja. Paulo vem e diz também, os nossos inimigos não são carne e sangue. Então muitas vezes nós estamos querendo lutar contra carne e sangue. Nós temos aqui orar, porque a nossa guerra é contra principados e potestades, contra os espíritos que operam nos ares. Oração, que a Andréa falou. Nós temos que orar. Quantas vezes a gente entra em discussões e brigas com pessoas por coisas diversas, política,
convencer a pessoa mentalmente. É besteira. Nós temos que orar. 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 A Bíblia fala que Satanás se transforma em anjo de luz, ele engana as pessoas. Em Coríntios, tem uma passagem lá que Paulo fala assim: o inimigo cega o entendimento daquela pessoa. Então nós vamos orar para quebrar esse domínio. Então a igreja foi criada, Jesus falou, para prevalecer contra as portas do inferno. Tudo que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. A igreja poderosa. Estava falando esses dias, né? Deus deu poder demais para a igreja. Deus deu poder demais para a igreja. Quando Jesus estava falando com os apóstolos ali, após a ressurreição, poucos dias antes dele se ascender aos céus, Jesus falou para eles ali, ó: de quem vocês reter pecado, será retido. De quem vocês perdoarem, será perdoado. Jesus deu poder demais para a igreja. Igual o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Vocês são, daí dizer, né, embaixadores de Deus. O Pai me enviou, e agora eu envio vocês. E em João, ele vira e fala também: vocês farão mais sinais do que ele. Eu comentei também outro dia. Jesus estava limitado a um corpo, ele era uma pessoa. Agora, ele trabalhou e deixou uma igreja de pouco mais de 100 pessoas, quase 120 diz a Bíblia, no cenáculo onde desceu o Espírito Santo. Então a igreja de Jesus fez, foi uma igreja de quase 120 pessoas. Bastava quase 120. Está vendo aí, gente? Às vezes nós queremos multidão, às vezes nós queremos milhares. Jesus só quis pouco mais de 100 pessoas, quase 120. E ele mudou o mundo. Jesus soube usar a estratégia correta. Desses 120, quase 120, ele focou em 12. Num âmbito um pouco maior, ele também focou em 70. A Bíblia fala que em um momento ele enviou 70. Então veja você, Jesus trabalhou com um grupo que tinha quase 120 pessoas, 70, 12. E se percebe que dos 12, haviam 3 que tinham alguns momentos mais íntimos com ele. A Bíblia sempre fala de Pedro, Tiago e João. E entrou na casa da menina que estava morta, e Jesus mandou que todos se retirassem, e só ele, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. E ele disse: Talita cumi, levanta-te e anda. Muitas pessoas hoje chamam assim, Talita, por causa dessa palavra. Talita, Talita cumi, levanta-te e anda. Jesus só levou os 3. A Bíblia fala de outros momentos que Jesus puxou os 3 para subir o monte. Na transfiguração só estavam os 3. João era aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. João tinha uma intimidade com Jesus especial.
Por isso que ele escreveu o Evangelho de João. Fantástico. Porque João tinha uma identidade emocional. Daí surgiu o Evangelho de João. Então, há um padrão para a igreja. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de jarros novos. Jarros novos que têm comunhão com Ele, que se enche da palavra. E vai ser então uma dinamite, uma bomba. Se ele estiver na faculdade, se ele estiver na escola, se ele estiver lá na repartição pública que ele trabalha, se ele estiver aonde tiver um comércio, numa empresa, numa indústria, ele só precisa de dentro um jarro novo, cheio de sal, cheio de vida. E esse jarro novo proclama a palavra. Onde ele entrar, ele vai liberar a palavra de Deus. Ao invés de ele ficar o trem está feio, ao invés disso ele vai proclamar a palavra de Deus. Ele vai dizer: assim diz o Senhor. Ele vai dizer: assim diz o Senhor, essa empresa vai prosperar, assim diz o Senhor, essa enfermidade está derrotada, assim diz o Senhor. Eu trago cura para essa família, esse casamento é restaurado, assim diz o Senhor. Jamais causarão morte, nem esterilidade. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a libertação, a cura. A igreja é o canal da palavra de Deus. Quem pregará? Perguntou o profeta. Quem pregará? A quem enviaremos? Se não há quem pregue. A obra de Deus é feita, Paulo diz, aprove a Deus a salvar os homens pela loucura da pregação. Nós temos que proclamar, falar. A palavra é poder. Se nós ficarmos só pensando, só desejando, não adianta. Nós temos que abrir a boca, proclamar, anunciar, profetizar. Assim diz o Senhor. Então lá na sua casa, no seu tempo de oração, eu tenho feito isso. Eu abro a janela. Então eu abro a janela lá do meu quarto, de algum local da minha casa, e eu profetizo e eu declaro em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a idolatria tem fim na nação brasileira. A depravação sexual tem fim na nação brasileira. Eu profetizo com a janela aberta e eu declaro a palavra de Deus. Então, o cristão tem que profetizar, declarar, crer, anunciar a palavra do Senhor, lançar a palavra. E assim fez o profeta. Assim deve fazer os vasos, os jarros novos. E a terra será sarada. E a esterilidade acabará. Glória a Deus. Então o seu vizinho conhecerá Jesus, o seu parente conhecerá Jesus, a nossa nação será uma nova nação. Eu tenho profetizado. Daniel disse: Deus muda os tempos e as estações. Então eu tenho que falar: Deus muda os tempos do Brasil. São pouco mais de 500 anos de uma história de, como eu disse, idolatria, depravação sexual, corrupção, violência, injustiça. Então que daqui em diante, um novo Brasil, uma nova nação, aonde exista paz, alegria, onde exista uma nova cultura,
famílias diferenciadas, casamentos bem-sucedidos, jovens, homens, num novo nível, no padrão que Deus realmente criou para que sejam. Nós vivemos numa sociedade depravada, numa sociedade fora do padrão de Deus, onde a injustiça domina, a corrupção domina, as pessoas são egoístas, as pessoas pensam só nelas, só a juntar as coisas a nível material. Então, um novo Brasil, com uma cultura do reino de Deus, uma cultura da palavra de Deus. Como disse Jesus: aqui estão meus irmãos e a minha mãe, os que praticam a vontade de Deus. Então nós estamos crendo num Brasil assim, um novo Brasil, um novo Brasil. Esse Brasil que está aí é um Brasil corrupto, é um Brasil violento, é um Brasil fora dos padrões da palavra de Deus. Nós queremos um Brasil no padrão da palavra de Deus, famílias no padrão da palavra de Deus, crianças, jovens no padrão da palavra de Deus. É assim que nós temos que crer, profetizar e buscar. E essa é a razão de ser da igreja. A igreja existe para quê? Para ficar encontrando nos domingos e fazer um culto e voltar todo mundo para casa e cada um levar a sua vida, sua vidinha medíocre? Não, a igreja existe para ser o sal da terra. Amém. A igreja existe para ser a luz, a candeia que Jesus falou. Não se acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina e coloca aqui debaixo escondido. Não, a gente acende a candeia. Eu peguei 120, acendi e boto aqui para iluminar toda a sala. Para isso existe a igreja. Esse é o projeto de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Disse o profeta: trazei jarros novos, trazei jarros novos. Jesus está procurando jarros novos. Que você seja esse jarro novo, essa tigela nova, que você seja esse vaso novo. Oh, quando essa pandemia acabar, que nas escolas se encha de jarros novos, que aqueles que são jarros novos possam voltar para as escolas cheias do Espírito Santo, que as nossas escolas sejam invadidas pelos nascidos de novo, jovens cheios de sal, jovens cheios de sal. Oh, quando o comércio se abrir e os vendedores retornarem, os gerentes retornarem, que voltem homens e mulheres cheios de sal. O profeta diz: me traga jarros novos, me traga jarros novos. Que você seja um desses jarros, aleluia, que vai derramar sal na sociedade. Aleluia. Casamentos estão acabando e Deus está dizendo: cadê o jarro que vai derramar sal nesses casamentos? Cadê os jarros em que tem o sal para sarar esse casamento? Oh Senhor, nós oramos nesta manhã, ao fim desta pandemia, Senhor, ao fim desta pandemia, que os jarros novos estejam cheios de sal, que os jarros novos tenham sal para derramar na nossa sociedade, no nosso lar, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Oh Deus, nós oramos pelo Brasil. Lá no norte do Brasil tenha jarros novos, lá no nordeste tenha jarros novos cheios de sal, ó Pai. No sudeste
aqui no centro-oeste, no sul do Brasil, jarros cheios de sal. Oh Deus, ao fim dessa pandemia, Senhor, que o Brasil seja invadido por jarros novos, cheios de sal, para sarar as águas más, para tirar a esterilidade da terra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Sara o nosso país, sara a nossa nação, Senhor. Cura o Brasil com os jarros novos, com uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra, uma igreja que proclama a palavra, uma igreja que profetiza vida sobre o Brasil, cura sobre o Brasil, um novo tempo para a nação brasileira, avivamento sobre o Brasil, avivamento do Espírito Santo sobre o Brasil. A terra estéril produzirá, a terra estéril frutificará. Nós profetizamos nesta manhã, assim diz o Senhor, um novo tempo para o Brasil, as águas são saradas, a terra recebe vida, assim diz o Senhor, famílias restauradas, jovens cheios do Espírito Santo, as escolas tendo o avivamento do Espírito, as universidades tomadas pelo Espírito Santo, assim diz o Senhor. Nós profetizamos um novo Brasil, um novo tempo para a nação brasileira, prosperidade na nação brasileira, pais e filhos ao redor da mesa, com paz, com dignidade, velhos e crianças nas praças, brincando com segurança. Assim diz o Senhor, um novo Brasil liberto da idolatria, liberto da depravação sexual, um novo Brasil. Nós profetizamos em nome de Jesus, um novo Brasil. Nós profetizamos em nome de Jesus, a terra sarada, a terra dando frutos. Nós profetizamos em nome de Jesus. A igreja lança setas, e essas setas voam, e essas setas caem sobre a terra, e a terra frutifica, e as águas são saradas. Uma nova nação, um novo Brasil, com justiça, com paz, com prosperidade, adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, adorando aquele que é o único Deus, o Criador, adorando a Jeová, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos um novo Brasil, um novo Brasil. Assim diz o Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Jesus.
Tocamos agora.